Bom, pessoal, boa noite. Vamos retomar aí a segunda parte da aula. A gente vai fazer uma parte de revisão em neurotransmissão, depois ver de fato a ação dos fármacos e receptores. Vamos lá. Bom, a agenda então, a gente vai rever sobre potencial de ação, sobre neurotransmissão, falar dos principais neurotransmissores, falar das drogas que são agonistas e antagonistas e falar de antagonismo e sinergismo. Muito bem. Bom, o que a gente precisa lembrar em primeiro lugar? A gente precisa lembrar o que é potencial de ação. Potencial de ação, gente, nada mais é do que a principal maneira que todos os estímulos nervosos são transmitidos no nosso organismo. Tudo acontece através do potencial de ação que a gente viu no terceiro período em neurofisiologia. Então, como é que a gente pode definir potencial de ação? Potencial de ação é uma mudança rápida na carga da célula, na carga do neurônio, quando um impulso nervoso está passando. Eu coloquei esse apontador aqui, não sei se vai prestar, vou tentar fazer aqui. Mudança, não vai ficar bom, não tem problema, mas se for alguma coisa de escrita mais por símbolo, eu vou fazendo por apontador, e as demais que exigem mais escrita, por favor, vocês vão tomando com cuidado e anotando enquanto eu vou falando, tá bom? Bom, vamos relembrar aqui como é que se propaga um impulso nervoso. Aqui nós temos 3 momentos mostrando um neurônio. Vamos relembrar que a parte externa do neurônio ela é positiva e a parte interna do neurônio é negativa. Eu lembro que a gente até falava, brincava que dentro do neurônio tem muito potássio e banana é rica em potássio, então banana dentro. E a gente vê então que dessa maneira, graças ao papel da bomba de sódio e potássio, diz-se que a membrana do neurônio é polarizada, ou seja, negativa por dentro e positiva por fora. E isso define o que se chama de potencial de repouso. Vamos relembrar o que é isso. Potencial de repouso é a carga elétrica da célula quando não está passando nenhum impulso nervoso. Esse potencial é negativo e gira na casa de menos 70 milivolts. Porém, para o potencial de ação passar, é necessário que a membrana troque de carga, daí o termo, membrana despolarizada. Essa membrana despolarizada, ela acontece devido à entrada de sódio e saída de potássio. E nesse momento a bomba então está inativa. Com isso, o potencial de ação vai passando muito rapidamente ao longo do neurônio. E aí, no final dessa passagem, a membrana volta, o neurônio volta a ficar negativo, ou seja, ele fica repolarizado, ou seja, negativo de novo. E aí a célula volta, retornando então a ficar negativa, e o potencial volta para casa dos menos 70 milivolts, o que também pode ser exemplificado aqui nesse gráfico de potencial de membrana, dado em milivolts, por tempo, em milissegundos. Vamos relembrar aqui os nomes das principais fases. Bom, primeiro você tem o potencial de repouso do neurônio, que gira aqui na casa de menos 70 milivolts, mais ou menos isso. Acho que deve dar 65, 70, está de bom tamanho. Esse menos 70 milivolts garante o potencial de repouso. Para o impulso nervoso passar, a membrana tem que se despolarizar. Depois ela volta a ficar repolarizada.
depois ela fica muito negativa, ou seja, hiperpolarizada, e aí a célula retorna ao potencial de repouso, que é na casa de menos, deixa eu ver se consigo puxar um P e um R aqui, não ficou tão bom não, mas tudo bem, na casa de menos 70 milivolts. Lembrando que para que aconteça a passagem do potencial de ação, tem que haver um estímulo. Letra E de estímulo. Apenas com um estímulo é que esse potencial de ação vai passar. E para ele poder passar, é necessário vencer o que se chama de limiar. Ou seja, esse limiar dessa figura que está sendo representada é na casa aqui de menos 50. Então, o estímulo ele tem que chegar no neurônio, perturbar o neurônio e fazer uma perturbação acima dos menos 50 milivolts, para aí sim o potencial de repouso ser disparado. Então, resumindo, potencial de repouso é quando não está passando nenhum estímulo, despolarização é quando ocorre troca de carga, ou seja, o interior do neurônio fica positivo ao invés de negativo. Na repolarização ele volta a ficar negativo, na hiperpolarização ele fica muito negativo, por conta da quantidade de carga negativa que tá nele, beleza? Muito bem. Bom, uma vez relembrando isso, eu acho que a gente pode passar então para a neurotransmissão, que basicamente é a questão da gente relembrar é o seguinte: olha, se o potencial de ação, se todas as ações do sistema nervoso são transmitidas pela mesma linguagem, que é elétrica, por que existem então diferentes respostas? E a resposta para isso está numa palavrinha chamada neurotransmissão. O que é neurotransmissão? É a passagem, a transmissão do impulso nervoso mediada por neurotransmissores. E o que é um neurotransmissor? É uma substância química que está envolvida no processo de sinapse. Bom, aqui tem um mecanismo básico que é muito importante para a gente entender a ação de várias drogas, de vários psicofármacos. E aqui é de um neurotransmissor qualquer, vocês vão se lembrar de alguns nomes. Mecanismo fisiológico da liberação de um neurotransmissor. Num primeiro momento, você tem um potencial de ação que chegou. Lembra que potencial de ação é aquela inversão de cargas, onde o neurônio fica positivo. Esse potencial de ação, ele se difunde, ele se espalha, ele se espalha ao longo da membrana do neurônio, chegando então até encontrar esses camaradas aqui, ó. Quem são eles? Os canais de cálcio, voltagem dependentes. Vamos lembrar o que significa esse termo. Canais voltagem dependentes são canais que se abrem ou se fecham dependendo da variação da voltagem na carga do neurônio, na membrana do neurônio. Nesse caso, quando o potencial de ação chega aqui perto, ele bagunça, ele perturba esses canais. E na hora que esses canais são perturbados, eles respondem abrindo. E essa abertura leva então à entrada de íons cálcio, que são positivos, dentro do neurônio. Vamos relembrar apenas que aqui eu tenho um neurônio, que é o neurônio pré-sináptico. Vamos relembrar aqui, que eu acabei esquecendo de colocar. O neurônio pré-sináptico. Aqui nós temos
no espaço entre esse neurônio e o outro neurônio, que é o neurônio pós-sináptico. Por favor, não reparem só a geometria do negócio, que está meio torto. E aqui, entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, nós temos a fenda sináptica, que é um buraco milimétrico que está aqui representado. Muito bem. Então vamos recapitular. O potencial de ação se propaga ao longo do neurônio pré-sináptico e provoca a abertura dos canais de cálcio. O cálcio entra e, ao entrar, ele estimula a vesícula sináptica, que é essa bolota cheia de bolinha. Essas bolinhas são denominadas neurotransmissores. E essa entrada de cálcio, ela gera uma expulsão dos neurotransmissores na fenda. Então, gente, essas bolinhas aqui que estão aqui, ó, são chamadas de neurotransmissores. Uma vez esses neurotransmissores liberados, eles vão interagir com seus receptores. Vamos relembrar o que é receptor. Receptor é uma proteína que, quando interage com uma substância, seja um neurotransmissor ou uma droga, seja neurotransmissor ou uma droga, gera um R de resposta no organismo. Resposta é qualquer tipo de ação fisiológica. Qualquer tipo de resposta do organismo é chamada de ação fisiológica. Pode ser desde batimento cardíaco, o impulso nervoso que gera o batimento cardíaco, pode ser a retirada de um dedo que está queimando, não interessa, isso é resposta. Pode ser uma sensação de alegria provocada, isso tudo é resposta. E assim se dá então um processo de neurotransmissão. Vamos recapitular, são várias etapas. Então, primeiramente, eu vou colocar vou tentar seguir a numeração aqui do esquema, que é o seguinte: você tem um potencial de ação que caracteriza o número 1. Então, o número 1 é a propagação do potencial de ação. Número 2, entrada de íons cálcio. Número 3, expulsão é melhor, de neurotransmissores na fenda sináptica. Número 4, ligação dos neurotransmissores com os seus receptores pós-sinápticos também. Importante isso. E, finalmente, no número 5, a geração, então, de uma resposta no organismo, e isso vai acontecendo de um neurônio para o outro, e a informação vai sendo transmitida. Bom, essa figura até não tem, mas eu vou desenhar, porque a gente vai precisar, que é uma estrutura que eu vou desenhar ela aqui, ó. E essa estrutura é denominada receptor, vou botar R de receptor, pré-sináptico, porque ele se encontra no neurônio pré-sináptico. O que esse receptor faz? Bom, o caso é o seguinte, vamos relembrar isso que a gente viu lá em neurofisiologia. Esses neurotransmissores que se ligaram ao receptor estão felizes, geram sua resposta, bonitinho, tudo certo. Mas existe uma grande quantidade de neurotransmissores que fica dando sopa aqui na fenda sináptica, que não é ligado. Esses neurotransmissores que não se ligaram aos seus receptores, eles são recapturados
para dentro do neurônio pré-sináptico, são reenglobados nas vesículas e vão aguardar um novo potencial de ação para serem liberados novamente. E esse processo tem um nome. Eu vou colocar como RC. Isso significa um processo de recaptação, muito importante para a gente, sobretudo para as drogas antidepressivas. Então, repetindo o que consiste a recaptação. A recaptação é basicamente a interação do neurotransmissor com o seu receptor pré-sináptico, daqueles neurotransmissores que não foram ligados, né? E eles vão entrar nesse receptor pré-sináptico, serem reenglobados e aguardar um novo potencial de ação. Bom, na real, o que acontece é, os psicofármacos, de uma maneira muito simples, eles interagem aí, nesse mecanismo. Qual o mecanismo, Bruno? No mecanismo todo da neurotransmissão. Ou eles aumentam a ligação com o receptor pós-sináptico, ou eles aumentam a liberação de neurotransmissor, ou eles diminuem o processo de recaptação, enfim, eles atuam nesse esquema aí. Bom, continuando. Quais são os principais neurotransmissores? Eu vou listar aqui com siglas, mas aí vocês vão anotando em contrapartida, beleza? Bom, o primeiro neurotransmissor que a gente tem que falar, eu acho que é a serotonina. Vamos relembrar que o símbolo da serotonina químico é esse doidão aqui, ó, 5' HT. A gente também viu isso em neurofisiologia. Bom, o que eu vou precisar relembrar de vocês? O que a serotonina está envolvida? Anota aí. A serotonina está envolvida com a nossa sensação de prazer, com a nossa sensação de bem-estar, alegria e também com o controle da nossa ansiedade. A serotonina interage com os receptores, denominados receptores serotoninérgicos, que são muito importantes para o nosso estudo de psicofármacos. Muito bem. Número 2, muito importante também, nós temos o outro neurotransmissor, que é a dopamina, que recebe frequentemente o símbolo DA, de dopamina. Ela pertence ao grupo das catecolaminas, produzidas na nossa medula adrenal. As catecolaminas são produzidas na nossa medula adrenal e basicamente a dopamina ela está envolvida ao nosso centro de recompensa. Ela está envolvida ao nosso prazer, à nossa excitação, ao nosso bem-estar gerado pela recompensa. A dopamina é aquele neurotransmissor que está envolvido em sensações de recompensa, de prazer imediato. Por exemplo, quando o indivíduo está doido para comer um chocolate, ele vai lá e come chocolate e sente uma sensação boa, prazerosa, relaxante. Ele é recompensado, né, ao comer. Então a dopamina ela tem essa propriedade, né, de euforia, de excitação. Ela também está relacionada, como a gente vai ver, à manutenção dos níveis de atenção no indivíduo, tanto adulto quanto criança. E ela também está envolvida em alguns movimentos, alguns circuitos relacionados ao movimento, movimentos mais finos. A dopamina é um neurotransmissor muito perigoso, porque ele está ligado a vícios. Por quê? Em via de tese, qualquer vício, qualquer atitude, qualquer droga, qualquer ato ligado a vício, a princípio só vicia porque existe uma grande liberação de dopamina no nosso sistema nervoso. Vocês vão se lembrar que é no sistema nervoso límbico, mais especificamente no mesolímbico,
que é onde nós temos aí o centro de recompensa, que quando ele é ativado, ele libera quantidades imensas de dopamina. Bacana, muito importante a dopamina. Muito bem. Outros dois neurotransmissores muito importantes são o glutamato, vou botar GL, e o número 4, o GABA. O GABA, então, nossa senhora, importante demais nessa disciplina. Vocês vão se lembrar deles também. Basicamente, o que a gente precisa lembrar do GABA e do glutamato. O glutamato, ele tem uma ação contrária do GABA. Vocês vão lembrar que o glutamato, ele tem uma ação excitatória. Ele aumenta a atividade do sistema nervoso, ou seja, ele faz com que os potenciais de ação se propaguem mais rapidamente. Já o GABA, baba, quem tem GABA, baba, né? Lembra dessa brincadeira? Pois é, o GABA, ele diminui a ação do sistema nervoso, ou seja, ele faz com que os potenciais de ação se propaguem de maneira mais lenta. E em que eles estão envolvidos? Bom, isso é difícil falar do glutamato, viu? O glutamato, ele está envolvido em tanto processo que é difícil você elencar um. Mas se eu pudesse elencar um processo que o glutamato está envolvido, eu poderia dizer toda vez nos pensamentos e memória, porque toda vez que você tem acionamento de pensamentos ou de memorização de algum fato, ocorre liberação de glutamato, sobretudo no córtex pré-frontal. Então ele está envolvido em tanta coisa que é difícil até de ter drogas que atuam nele e provocam uma ação específica. Então ele não é tão usado, mas a gente precisa lembrar que ele é um neurotransmissor excitatório. Por outro lado, o GABA é o principal neurotransmissor inibitório do nosso sistema nervoso. O GABA está relacionado, por exemplo, com o nosso sono. O GABA está relacionado, por exemplo, com a ação calmante, com a ação relaxante. Então, toda vez que a gente está com sono, o GABA está envolvido nisso. Ele aumenta a sua produção e liberação na fenda sináptica. E os psicofármacos atuam demais no GABA, mas muito mesmo. Então, o GABA é um neurotransmissor inibitório de extrema importância para o funcionamento aí do entendimento dos psicofármacos. Nós vamos ver como isso, com calma. Mas só completando, né, os nomes dos receptores, o receptor do GABA, gente, é o receptor GABAérgico. É um nome importante. O receptor do glutamato são os receptores glutamatérgicos, mas é muito comum eles aparecerem com uma sigla denominada NMDA. Então, se você vê essa sigla NMDA, tem a ver com glutamato. A dopamina, naturalmente, os receptores se chamam dopaminérgicos, e a serotonina, serotoninérgicos, como eu já havia dito. Muito bem. No número 5, nós temos aqui a adrenalina e a noradrenalina, que também são neurotransmissores muito importantes para algumas drogas, sobretudo antidepressivas. O que nós temos que lembrar da adrenalina e da noradrenalina? Bom, primeiro que elas são derivadas da dopamina. Elas também pertencem à classe das catecolaminas. Segundo, que elas têm a sua quantidade aumentada em situação de estresse, em situação de luta ou fuga. E elas participam do nosso sistema nervoso simpático, que é aquele sistema nervoso que está relacionado às ações que nos fazem fugir ou lutar de situações. E a gente precisa lembrar também que a adrenalina ela está relacionada a, por exemplo, taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca, broncodilatação, que é o aumento do tamanho, né, da musculatura lisa pulmonar para passar mais ar,
essa ação da adrenalina e noradrenalina só acontece porque elas interagem com receptores denominados receptores adrenérgicos. Os receptores adrenérgicos e noradrenérgicos são muito importantes no nosso vocabulário. Bacana, muito bem. E além da adrenalina e da noradrenalina, nós temos um sexto que vocês vão lembrar, vou colocar com a sigla, que é a acetilcolina. Acetilcolina. A acetilcolina, ela está envolvida, sobretudo, com o nosso processo, vamos dizer assim, digestivo. Ela, de uma maneira bem simplificada, ela faz o oposto que a adrenalina e noradrenalina para a grande maioria absoluta dos nossos órgãos. Porém, ela está muito mais relacionada com o nosso processo digestivo do que a adrenalina e a noradrenalina. Bom, a acetilcolina, gente, ela participa do nosso sistema nervoso parasimpático e causa ações como, por exemplo, bradicardia, que é o contrário de taquicardia, ou seja, diminuição da frequência cardíaca. A acetilcolina, ela interage com receptores específicos também. Esses receptores são denominados receptores colinérgicos, e é muito importante esse nome porque eles vão aparecer a todo momento. Receptores colinérgicos e receptores adrenérgicos, fibras adrenérgicas, noradrenérgicas e fibras colinérgicas relacionadas à acetilcolina. Muito bem. E um sétimo neurotransmissor, parece menos, mas ele é importante para o psicofármaco, é a histamina. A histamina é um neurotransmissor que ele é muito importante para a ação de algumas drogas de psicofármacos. Por quê? Porque a histamina ela está relacionada com o controle de apetite e o controle do nosso estado de vigia, de atenção. Vamos lembrar, quando a gente era criança, às vezes estava com alergia, a mãe da gente dava para a gente anti-histamínico, quer dizer, contra-histamina. Como é que a gente ficava? A gente ficava com sono e a gente ficava com fome. Então a histamina ela faz o oposto disso, ou seja, ela segura a fome e ela mantém a pessoa desperta, menos sonolenta. Bacana, esses são os neurotransmissores os principais que a gente precisa ver. Até então aqui foi um pouco de revisão, né, com um pouquinho de aprofundamento. Muito bem. Agora a gente tem que entender dois tipos de substâncias. As drogas, gente, de uma maneira geral, como a gente viu, elas se ligam em receptores em sua grande maioria. Elas competem com os neurotransmissores por receptores. Então, dentre os vários tipos de drogas que tem quanto a essa ligação com os receptores, eu vou destacar os dois principais, que são as drogas que são agonistas e as drogas que são antagonistas. O que é isso? Na verdade, o que acontece é o seguinte: quando você tem uma droga agonista e ela interage com o seu receptor específico, que ela também tem especificidade de receptor, ela promove um aumento da resposta desse neurotransmissor que está envolvido, melhor, desse receptor. Ela aumenta a resposta desse neurotransmissor, desse receptor. Como assim, Bruno? Vou dar um exemplo. Existe uma droga que é muito usada em asma, chamada de salbutamol. O salbutamol ele é conhecido para aliviar a crise de asma, fazer a pessoa sair daquela crise, voltar a respirar melhor. Ela é classificada como um agonista adrenérgico. O que é isso?
o salbutamol aumenta a ação do receptor adrenérgico, aonde? Na musculatura lisa pulmonar, bronquiolar, melhor dizendo. Então, esse aumento dessa atividade causa broncodilatação. Então, ele aumenta essa resposta e aí a pessoa consegue respirar melhor. Já a droga antagonista, ela faz o oposto. Em geral, a droga antagonista, ela compete com o neurotransmissor pelo receptor, sabe? Tem vários tipos de antagonismo, eu não vou entrar nos detalhes, mas quando a droga antagonista ela interage com o receptor, ela diminui a resposta desse receptor no organismo. Ô Bruno, como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você vai apresentar o Inter, todo mundo fica muito nervoso, ou seja, bastante estressado, sensação de luta ou fuga, e a pessoa fica altamente nervosa. Isso aumenta a quantidade de adrenalina, noradrenalina circulante, inclusive no sistema nervoso e inclusive também na musculatura lisa do coração, a musculatura lisa cardíaca. Então, quando a adrenalina e a noradrenalina interagem com os receptores que tem ali, que são os receptores adrenérgicos e noradrenérgicos, ela aumenta a frequência cardíaca e aumenta também a pressão arterial. Então, o que é muito comum algumas pessoas usarem? Uma droga chamada de propranolol. Para quê? O propranolol é um antagonista adrenérgico. Então, como é que ele atua? Ele não deixa dar taquicardia. Ele bloqueia o receptor. Como assim, Bruno? Não entendi. Vou te explicar. Aqui você tem o receptor, R de receptor. Aqui você tem a adrenalina. E aqui você tem o propranolol. O que vai acontecer é que o propranolol vai se ligar ao receptor e vai impedir que essa adrenalina se ligue nele. Como ele impede, não tem resposta. Como não tem resposta, não tem taquicardia. Como não tem taquicardia, a pessoa tem a sensação que ela está mais calma. E como ela tem a sensação de que ela está mais calma, porque ela não está com taquicardia, ela acaba ficando calma mesmo. Assim, ó, eu estou tranquila, tomei esse medicamento e esse medicamento me fez bem, estou tranquila. Não estou com taquicardia, estou ótimo, estou segura, tranquilo. Agora, muito cuidado, não vai sair comprando propranolol, ele é indicado apenas em alguns casos. Existem casos aí importantíssimos em que não se pode de jeito nenhum fazer uso do propranolol. Não estou estimulando a automedicação, por favor. Não vai se entupir de propranolol, não. Mas esse é o agonismo e o antagonismo. Muito bem. Aí, pegando a mesma vibe, aí, a mesma onda, nós temos então a relação entre drogas. Ou seja, uma droga pode atrapalhar, vamos dizer assim, a ação de outra. Me perdoem aqui, mas eu errei. Não é agonismo, não. É sinergismo. Sinergismo. Porque se eu voltar no modo de... Se eu mudar a tela, eu perco a gravação. Então, chama-se sinergismo. Sinergismo. Bom, sinergismo e antagonismo são termos contrários. O sinergismo, ele é basicamente
uma ajuda entre drogas. E o antagonismo é basicamente um prejuízo entre drogas. Como assim, Bruno? Olha só, vamos dar um exemplo. O que acontece para gente, um exemplo bem legal para gente, é o seguinte aqui para a gente explicar o sinergismo. O álcool e os calmantes. Os calmantes, os tarjas pretas, e o álcool, eles têm um efeito sinérgico entre si. Por quê? Porque o álcool, ele é um sedativo, ele é um rebaixador, ele é um depressor do sistema nervoso, ele faz o sistema nervoso funcionar mais lentamente. E essas drogas calmantes também fazem isso. Então, quando a pessoa usa uma droga calmante com o álcool, uma potencializa a ação da outra, porque uma cede e a outra também cede, então juntas elas cedam muito. É por isso que é muito comum um relato, o cara fala assim, eu bebo, quando eu tomo alguma cerveja, tomando algum tarja preta, eu fico meio grog. Esse grog que ele está falando é um exemplo desse sinergismo que existe entre essas duas drogas. Agora, o antagonismo é diferente, é tipo assim, imagina que a pessoa tomou o seu tarja preto, o seu calmante, e no outro dia ela acordou com muita sonolência, que é muito comum, inclusive, no uso de calmantes. Então ela vai lá e faz uso de quantidades grandes aí, 2, 3, 4 xícaras de café. Por quê? Porque a cafeína é uma droga que tem ação estimulante. E essa ação estimulante corta ou diminui a ação sedativa, a ação depressora do calmante. Então ele acaba prejudicando essa ação que o calmante tem. E aí a pessoa fica sem sono. E isso é muito usado em psicofarmacologia. Por quê? Porque muitas pessoas, muitos pacientes, não usam apenas um medicamento psicofármaco. Usam, em geral, 2 ou 3, em alguns casos muito malucos, que são casos até às vezes de polifarmácia, chegam a usar 5, às vezes 6 medicações, fora as medicações que não são psicofármacos. Então é algo que deve ser muito levado em conta. E o que eu percebo assim, é muito comum o paciente às vezes estar sob um relato de antagonismo, mas não saber que ele está usando drogas que são antagônicas muitas vezes. E isso é muito sério, muito preocupante. Então, pessoal,